1 Samuel capítulo 30, a Bíblia diz que Davi e os seus homens chegam em Ziclag, cidade dos filisteus, onde eles haviam se estabelecido enquanto fugiam de Saul. E a Bíblia diz que ao chegarem, descobriram a cidade destruída, queimada pelos amalequitas, descobriram que mulheres e crianças tinham sido levadas cativos junto com todo o gado. A Bíblia diz que Davi e os seus homens, verso 4 diz assim: então Davi e o povo que estava com ele ergueram a voz e choraram, até não terem mais forças para chorar. Aqui, gente, não é que eles não tinham força para reagir, eles não tinham força para continuar chorando. Você consegue imaginar o nível de abatimento dessa turma? E a situação que parecia não poder piorar, deu sinais de que pioraria. Anos atrás eu ouvi uma frase que nunca saiu da minha cabeça. Foi uma pessoa dizendo: quando eu achei que tinha chegado no fundo do poço, descobri que o fundo do poço tinha porão, dava para piorar. O verso 6 diz assim: Davi ficou muito angustiado, não só pelo que aconteceu, a Bíblia diz, pois o povo falava de apedrejá-lo, porque todos estavam amargurados, cada um por causa de seus filhos e suas filhas. O texto diz assim: mas Davi se reanimou no Senhor seu Deus. A NVI traduziu: Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor seu Deus. No momento em que não tinha força nem para chorar, a Bíblia não fala do Senhor se colocando ao lado de Davi, como fez com Paulo. Mas Davi naquele momento disse: se eu não correr para Deus, o que já está feio vai piorar. E a Bíblia diz que ele toma uma decisão, ele se fortaleceu no Senhor seu Deus. Ele não apenas encontra forças para lutar, a história mostra que ele consegue animar os seus homens, eles saem no encalço dos amalequitas, não apenas numa missão de vingança, eles resgatam tudo e todos que se perderam. A história termina com uma intervenção de Deus, mas foi necessário alguém decidir ir ao encontro do Senhor e dizer: eu vou encontrar forças para lutar. E essa segunda forma de Deus agir, a experiência que para mim ficou mais clara, em termos da didática, do aprendizado, de que não só ela é importante, mas é um dos formatos que Deus usa, aconteceu no parto do Israel, nosso primeiro filho. Um tempo antes, um dia eu estava orando e o Espírito Santo falou comigo, ora e jejua, você vai experimentar uma grande batalha na hora do parto. E quando falo sobre jejum, principalmente, eu conto sobre isso. Eu passei 6 dias em jejum, orando, intercedendo pelo meu filho. E eu só encerrei o jejum quando eu tive um testemunho interior de vitória. Aquela sensação: essa batalha está ganha, essa batalha foi vencida. Mas Deus não me disse: ore e jejua para não ter a guerra na hora do parto. Ele disse: ore e jejua porque você vai ter a guerra. E quando veio aquele testemunho de venci, eu não entendi que quando a guerra chegasse ela estava ganha. Eu só entendi: não vai ter mais. Mas no dia do parto, houve a tal da complicação. Palavra dos próprios médicos estavam lá: meu filho só sobreviveu por um milagre. Mas naquele momento, e quando eu cheguei para a hora do parto com a Kelly, ela estava com um quadro de hemorragia assustador. Só enquanto ela entrou no quarto, eu ajudei ela ir para o banheiro, colocar as roupas, porque já iria para o cirúrgico. Nessa saída da troca de roupa, era tanto sangue no chão. Eu lembro quando o médico entrou e ele olhou e falou: de quem é esse sangue todo? Eu falei: é dela. Tipo, não fui eu. E ele passou a mão no telefone. Eu estava assustado, mas eu estou pensando, eu não tenho experiência. Mas ele era um dos médicos experientes da cidade, um grande obstetra. Quando ele viu aquilo, ele passou a mão no telefone na hora. Ele disse: reúne a equipe inteira agora no cirúrgico. Eu lembro dele falando assim: emergência emergencial. E quando ele enfatizou que a emergência era emergencial, eu pensei: se ele está assustado, eu acho que eu devia estar mais. Eu tive que ajudar a botar a Kelly na maca, levá-la para o cirúrgico, e eles me pediram para esperar do lado de fora, porque eu tinha combinado que eu assistiria o parto, embora a maioria dos maridos não assista o parto. Ele fica de costas para a cena do crime, e a mulher, além de dar luz à criança, tem que ficar consolando o marido: vai dar tudo certo, meu amor, vai dar tudo certo. Que os homens são dessa fibra enorme nessa hora. Mas naquele dia, e ele falou: aguarda lá, você só entra na hora que estiver tudo pronto aqui, finalmente nós vamos te chamar. E eu lembro que do lado de fora, eu nunca senti um desânimo e um abatimento tão grande. É quase como se eu acreditasse que eu tinha perdido a batalha. É quase como se eu entendesse: não, se isso aconteceu, eu não garanti nenhum resultado. Em vez de entender que naquele dia eu não evitei, mas eu ganhei a batalha, um desânimo se instalou que eu não consigo te definir. E foi naquele momento que eu estava esperando que alguma mão me tocasse no ombro, que
que talvez pelo menos um anjo viesse do céu, fazer um cafuné na minha cabeça, vai dar tudo certo, gordinho, fica firme aí. Né? Nada disso rolou. A sensação que eu tinha é que Deus não estava por perto, que Ele não veio ao meu encontro. Mas naquele momento, de alguma forma, eu senti o próprio Deus me provocando. Que a semelhança de Davi, eu tinha que me fortalecer em Deus. E eu fiz uma escolha, eu vou entrar nesse lugar. Eu vou buscar essas forças. E eu fui turbinado de uma forma sobrenatural. Eu não apenas consegui romper aquela apatia interior, algo acendeu dentro de mim quando eu tive aquele posicionamento de fé. Eu enlouqueci, eu tive um surto de fé. Foi uma coisa assim, além da minha capacidade de explicação. E ali eu me levantei, eu comecei a declarar a palavra de Deus, eu comecei a profetizar o milagre, a intervenção que aconteceria. Quando finalmente eles me chamaram para o centro cirúrgico, não foi minha mulher que teve segurado na minha mão e dizer vai dar tudo certo. Eu entrei, segurei a mão dela, olhei bem no olho dela, falei para ela, falei, Kelly, presta atenção, vai dar tudo certo. Ela falou, eu sei. Falei, você acha que sabe? Quem sabe sou eu. E se você sabe, você não sabe o tanto que eu sei. Vai dar tudo certo, o Senhor está conosco. Eu virei um leão. E depois, quando simplesmente todo mundo estava dizendo, o milagre aconteceu, a sensação depois, não antes, era, eu sabia. Adiante daquele posicionamento era, cadê você, Deus? Aonde o Senhor foi parar? Agora, o que eu entendi a partir daquela dinâmica, e vendo textos como esse que eu estou dando, que nem sempre a dinâmica de fortalecimento é a mesma. Há momentos onde a Bíblia, aliás, a maior parte do tempo, a Bíblia nos ordena ir ao Senhor. Não manda a gente esperar de forma passiva que Ele vem. Então me deixe ler alguns textos. Efésios capítulo 3, verso 16. Para que segundo a riqueza da sua glória vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante o seu espírito no homem interior. No mesmo lugar onde o cansaço se manifesta, do lado de dentro, interior, é onde o revestimento de poder quer se manifestar. Efésios 6,10 diz, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. A maior parte das versões traz isso no imperativo, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É você que vai lá buscar as forças em Deus. Colossenses capítulo 1, verso 11. Sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória. A verdade é que a maioria das circunstâncias, eu e você vamos descobrir que nós estamos numa espécie de batalha de improviso. A gente não se sente pronto para ela, nem em situações como a minha, quando Deus ainda avisou que haveria uma batalha. De alguma forma a gente parece criar uma fantasia e dizer, não vai ser bem assim. E a sensação muitas vezes que a gente é pego de surpresa, de improviso. Quando eu falo de improviso parece que você tem que lutar de uma forma para a qual você não sente que está preparado. Né? E quando eu falo preparado não é nem só treinado, você não parece não ter os recursos. Isso sempre me faz lembrar de uma declaração de Deus, que está lá no livro do profeta Joel, no capítulo 3, versículos 9 e 10. Deus diz, proclamem isso entre as nações, declarem guerra santa e convoquem os valentes. A palavra valente aqui não é só um corajoso, está falando de um guerreiro, de alguém que se dispõe à luta. Né? Nós sabemos pelo contexto, o texto diz assim, que todos os homens de guerra se apresentem e se preparem. Transformem suas lâminas de arado em espadas e as suas foices em lanças. Ou seja, Deus está dizendo que tem que ainda arregimentar, alistar o exército todo. E que essa turma nem armamento tem. Eles vão improvisar. O improviso vão pegar as lâminas do arado, vão pegar as foices, vão improvisar as armas. E nesse contexto Deus diz que o fraco diga, eu sou forte. A tradução que me impactou e que eu decorei quando garoto dizia, diga ao fraco, eu sou forte. Eu lembro de um dia ver um pregador desses de fé animado, empolgado, dizendo, para dizer que você é fraco. Deus mandou você não falar da sua fraqueza, mandou falar da sua força, porque Deus disse que você não é fraco, você é forte. Eu pensei, não foi isso que Deus disse. Deus disse, diga o fraco. Se Ele chamou a gente de fraco, até Ele está dizendo que a gente é fraco mesmo. E se não te avisar, eu quero te avisar. Isso que você é fraco, fraquinho ou fracote. Escolhe qualquer um deles. Só que Deus diz, você não vai falar de quem você é sozinho ou naturalmente. Porque Deus está dizendo, você não vai passar guerra sozinho. Você está entrando numa guerra comigo. Então você não está entregue ou vendido à sua própria sorte, aos seus recursos ou à falta deles. Deus está dizendo, porque eu vou me unir a você.
E minha força é muito maior do que sua fraqueza. Sua fraqueza vai ser diluída, vai desaparecer no meio da minha força. Então Deus está dizendo, mude o seu discurso, porque você não está sozinho. Então mesmo em batalhas de improviso, eu e você podemos ter um discurso. Nós temos um Deus que fortalece o cansado, que multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Nós precisamos reconhecer que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. E eu e você podemos entrar numa dimensão completamente diferente de fortalecimento em Deus. Você crê nisso?